Vamos lá em 2 Timóteo, capítulo 3. Vamos ler o capítulo inteiro, para entendermos aqui a parte final dele, né, com mais clareza. Segunda Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecado, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensinamento, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Versículo 15 aqui é muito interessante, tá? E vai basear muito do que vai ser a vertente da aula. O que nos torna sábios para a salvação em Cristo Jesus? As sagradas letras. Então, nada mais do que a Bíblia nos torna sábio o suficiente para alcançarmos a salvação em Cristo Jesus. Tá, irmãos? E a partir disso a gente vai estabelecer aqui os paralelos, aquilo que o mundo está querendo fazer com a nossa palavra de Deus. Sobre as expectativas da lição. Estudaremos o processo de relativização da Bíblia pelo desdobramento de 4 tópicos. Primeiro, a Bíblia e o espírito dessa era. Segundo, a Bíblia e o politicamente correto. Terceiro, a Bíblia e o outro evangelho. Quarto, Bíblia, a sempre atual palavra de Deus. Esse conteúdo nos mostrará o processo de desconstrução e de relativização que certos mestres estão fazendo com a Bíblia. A construção de uma narrativa e a criminalização da opinião que enaltecem os valores da Bíblia. A promoção de novas metodologias de interpretação a partir da Bíblia e, finalmente, a afirmação cristã da Bíblia como a inerrante palavra de Deus. Os objetivos: destacar os aspectos desconstrucionistas e relativistas a respeito da Bíblia, explicar o processo de construção de narrativas para criminalizar a opinião doutrinariamente conservadora da Bíblia, pontuar as novas metodologias e teologias a partir da relativização da Bíblia, afirmar que a Bíblia é um livro revelado e inspirado por Deus. E a grande motivação na aula é a seguinte: vivemos sobre uma ideologia que domina os ambientes intelectuais e culturais de nossa sociedade. Universidades, jornalismo, cinema e etc.
essa influência não deixaria de atingir, claro, a fé cristã. Há um movimento intelectual de dentro do meio evangélico que busca desconstruir a visão conservadora da Bíblia, relativizando assim os grandes ensinamentos milenares que herdamos de nossos antigos pais. Precisamos nos conscientizar a respeito desse movimento. Então, tem uma grande inverdade que está sendo dita, né, e repetida, muitas das vezes compartilhada por alguns cristãos, que é: o crente não deve se envolver com política. O crente, ele não deve usar o púlpito como plataforma política. Mas a política é um grande meio de evangelizarmos, de, através dele, podermos manifestarmos o amor de Deus, manifestarmos os atributos de Deus, manifestarmos a fé em Deus. O problema não é a plataforma. O problema é o conteúdo que temos lidado aí nos últimos 40 anos, sei lá quantos anos no Brasil, né? Historicamente, no Brasil, infelizmente, a política é vista como quase um problema para a sociedade, né? Os políticos são todos problemáticos, são todos inimigos da sociedade, né? São tratados muitas das vezes assim. Mas a política, ela é um grande bem que pode ser muito bem utilizado pela Igreja do Senhor. Claro, a partir de certas limitações que precisam ser feitas, como, por exemplo, não usar o púlpito como uma plataforma político-partidária. Amém? E aí, onde é que está a base disso, né? O próprio Deus, ele instaurou diversas plataformas políticas ao longo da história. Ele instaurou uma liderança de Moisés. Mesmo na liderança de Moisés, ele foi democrático quando os espias foram lá vigiar a terra, e a maioria deles não queria entrar na terra prometida. Deus foi democrático. Deus instaurou a liderança de Josué. Deus instaurou juízes, né? O judiciário foi instaurado por Deus no povo de Israel. Quando o povo de Israel pediu reis para si, pediu um rei para si, ele foi também democrático. A maioria dos chefes das tribos de Israel queriam um rei, mesmo que alguns outros chefes não quiseram. Ele foi democrático e aceitou a implementação da monarquia. Jesus, né? Quem foi as pessoas que mais receberam a pregação de Cristo? Os escribas e fariseus, né? Os sacerdotes da época. Eles foram os que mais ouviram pregação de Jesus. E aí, em João capítulo 1, vai dizer que ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Se aqueles homens que mais ouviram a palavra de Deus, né, mais ouviram a verdade do Evangelho dita por Jesus, o rejeitaram, quem eram eles naquele momento? Quem eram essas pessoas que rejeitaram Jesus, representadas pelos escribas, pelos fariseus, pelos sacerdotes? Eles eram exatamente as representações políticas do povo de Israel. Eram eles que levavam as causas do povo de Israel para Herodes, para Pôncio Pilatos. Então, esses homens, Jesus, né, Deus, ele sempre se preocupou com a política, somente ao redor do povo hebreu. Amém? E aí Paulo vai arrematar dizendo que precisamos orar pelas autoridades constituídas. Tá? Há uma preocupação de Deus com a questão política. O que a gente precisa tomar cuidado é o quanto a política está influenciando o nosso crescimento espiritual, que aí vai entrar no versículo 15. Sabes que as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, no final das contas, para a nossa vida cristã, o que tem que valer é a Bíblia. Então, tudo que é contra a Bíblia, nós precisamos deixar de lado. E é isso que a gente vai estar abordando aqui. Tudo aquilo que hoje está sendo implementado, né, tudo aquilo que hoje está sendo elevado para exatamente desconstruir e relativizar os ensinamentos bíblicos. Amém? Introdução. Não é novidade para ninguém que a Bíblia sempre sofreu ataques ao longo dos séculos. Não foram poucas as tentativas de desacreditá-la e até mesmo aboli-la da sociedade. As táticas foram muitas. Às vezes, seus exemplares foram queimados. Outras vezes, a Bíblia foi considerada perigosa, obsoleta e desnecessária.
Enfim, em diferentes momentos e épocas sempre houve algum levante contra a autoridade das Escrituras. Hoje não é diferente. Infelizmente, há quem afirme que a Bíblia precisa ser atualizada. Geralmente, esse posicionamento é tomado quando se trata de questões de natureza social e comportamental. Assim, há quem defenda que a Bíblia precisa ser ressignificada. Em outras palavras, para ele, a palavra de Deus está desatualizada nessas questões sociais e comportamentais, ou, no mínimo, mal traduzida, mal interpretada e, portanto, mal aplicada. A perseguição da Bíblia, comentário aqui, começou na crucificação de Cristo, pois ele é a própria palavra. Após isso, temos registros de ataques ao longo de todos os séculos, inclusive de dentro da Igreja Católica, que na Idade Média concentrou a distribuição e circulação da Bíblia apenas entre os seus representantes, até que veio a libertação espiritual de Martim Lutero. E aí ele, junto, né, com aqueles que o seguiram, né, e traduziram a Bíblia para diversas outras línguas. E distribuíram. Né? Sabemos que inúmeros governos autoritários mataram e continuam matando aqueles que são encontrados com as sagradas escrituras, como nos países de regime comunista, os países muçulmanos, árabes e islâmicos. Né? Tem a famosa janela 1040, né, que vai do norte da África até a China, ali, né, Coreia do Norte, e a gente tem vivido muito isso já na América Latina, né? Com os regimes ditadores aí, comunistas bolivarianos, o regime de Fidel Castro em Cuba e assim por diante. Então, a gente tem visto aí uma série de países já o seu governo, né, governamentalmente, já instituindo uma perseguição religiosa, uma perseguição à palavra de Deus. Amém? Mas o que é interessante ao redor disso, né? Do que já aconteceu, né? Do que muitos desses países, aí, por exemplo, da janela 1040, já tem a perseguição bíblica, né, da Bíblia, da fé cristã há muito tempo. Mas o que hoje é diferente daquilo que já foi, né? A grande diferença do momento que vivemos para as histórias passadas é que estamos vivenciando um momento chamado globalismo, que por trás do seu conceito teórico, qual é o conceito teórico do globalismo? Né? Movimento que busca estabelecer regras globais de cunho político, econômico e religioso, abastecido principalmente pela influência das organizações das Nações Unidas, a ONU. Mas por trás desse conceito teórico, né, de globalismo, dessas regras globais aí que buscam nortear o mundo, há um objetivo conhecido da igreja de preparar o terreno para o surgimento de um líder global, caracterizado pelo anticristo, aquele que enganará as nações e levará o mundo à grande tribulação. Esse movimento globalista, arquitetado pelo Deus desse século e inimigo das nossas almas, visa naturalmente fortalecer ideologias que subjugam as leis de Deus e fortalecem governos que perseguem a Bíblia. Os slogans das mensagens dos globalistas são apurados e suaves aos ouvidos. Né? A gente ouve aí paz mundial, né? Foi muito, né? Nos anos 90, no início dos anos 2000. Hoje em dia fala muito do meio ambiente sustentável, né? Cuidado com o meio ambiente, né? Cuidado com a Amazônia que eles têm, tremendo. Né? Porém, por debaixo dos panos, se busca a abertura intelectual necessária para que todo o poder político mundial seja dado ao diabo encarnado, que é o anticristo. Então, infelizmente, o curso desse mundo é esse. A gente não pode nem contra a verdade, né? O que a gente tem buscado fazer, e a igreja tem que fazer, é continuar tendo abertura para a pregação da palavra de Deus. Então, colocando nossos joelhos no chão, orando, principalmente pela nossa nação, para que a gente continue tendo a oportunidade de fazer, de ter uma meta.
A igreja ter como meta a mesma vontade de Deus, né? A Bíblia vai dizer que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Então, essa tem que ser a meta da igreja, pregar o evangelho ao máximo de pessoas. Mas, infelizmente, a gente sabe que o curso desse mundo é um curso que vai criar esse poder único nas mãos do anticristo. Mas engana-se que essas ideologias tentam atacar a igreja do Senhor apenas de fora para dentro. Precisamos, irmãos, mais do que nunca, acelerar nosso crescimento espiritual na graça e sabedoria de Deus, pois nossa fé será cada vez mais e intensamente testada e tentada. Infelizmente, aqueles que não estiverem verdadeiramente firmados na rocha poderão sofrer graves impactos em sua vida espiritual. A palavra vai nos contar que Satanás e seus demônios se vestem de anjos de luz, são lobos em peles de cordeiro, e são representados pelos apostatados da fé, obedientes a espíritos enganadores, ensinos de demônios e que muitas das vezes venderam sua alma. Vamos lá em 1 Timóteo capítulo 6. Então é um engano achar que é só de fora para dentro, né? Muitas das vezes a gente tem visto um movimento de dentro das igrejas com falsos cristãos, falsos mestres, que têm compartilhado ensinos de demônios. A própria palavra de Deus vai dizer isso, né? 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é infatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Tá? Então, Paulo vai dizer aqui, basicamente, que tem pessoas de dentro da igreja que buscam questões, que têm mania de buscar questões e contendas de palavras. Então, o que quer dizer isso? Eu ensino a Bíblia em textos fora de contextos para basear a minha nova teologia. Esse é o que Paulo está falando. Uma coisa é você claramente ver que alguém está baseado fora da Bíblia. Tá? Uma coisa é você ver pregações, você ver pessoas, falsos mestres, que usam textos fora de contexto para basear um pretexto seu de ensinar uma inverdade bíblica. A Bíblia precisa ser analisada de Gênesis a Apocalipse. É assim que ela é analisada. Ela não pode ser analisada por partes. E aí Paulo vai dizer, existem pessoas que vão pegar partes. As pessoas têm manias de questões e elas vão contender com a palavra de Deus, mesmo usando ela. Mesmo usando a palavra de Deus, elas vão contender com a palavra, porque elas vão usar textos fora de contexto. E ele vai dizer o que aconteceu com esses homens? A mente dele foi pervertida. E aí, pervertida pelo quê, irmãos? Pervertida por movimentos. Tudo que perverte a cabeça de um homem é um movimento. O homem ele é muito direcionado, né, por grupos. Né? Então, um grupo está indo num caminho, dificilmente o homem ele tem a coragem de ir contra um fluxo. Né? Então, o fluxo de pensamento está indo para um lado. Muitas das vezes a pessoa quer ficar bem com aquele fluxo, e aí ele vai no final do versículo 5 dizer que a piedade é fonte de lucro. Então tem muito isso também. Já que tem muita gente nesse fluxo aqui, se eu fizer uma ediçãozinha, se eu fizer uma alteração, se eu burlar uma parte do ensino bíblico e deixar mais abrangente, mais aberto, mais liberal, eu consigo angariar um grupo de pessoas que depois vai bater no meu bolso. Por quê? Através
dos dízimos e das ofertas. Então, está utilizando a palavra de Deus como fonte de lucro, ajustando o seu conteúdo para angariar um grupo de vidas que querem viver uma vida mais liberal, que não querem ser obedientes do Gênesis ao Apocalipse. Então, a Bíblia, ela é atual. É a atual palavra de Deus, né? Como diz no final daquilo que a gente leu de introdução, né? Que muitos falam que a Bíblia precisa ser ressignificada, atualizada, que precisam ser atualizadas para os contextos sociais e comportamentais desse século. Basicamente, a grande incorreção disso é não crer que Deus inspirou a Bíblia, né? Porque Deus não está preso ao nosso tempo. E aí, continuando aqui para dar abertura nesse comentário, tá? Um dos ensinos demoníacos mais professados saindo de bocas que se dizem cristãos é a necessidade de atualização, ressignificação, adaptação histórica da Bíblia. Na minha opinião, esse é o maior dos absurdos que um dito representante de Cristo pode afirmar. Por que isso? Porque no momento que você passa a crer que a Bíblia precisa ser atualizada, ressignificada, adaptada para um contexto, você deixa de crer que foi Deus que inspirou. Por quê? Porque Deus, já tive a oportunidade de falar isso em algum momento aqui, não sei se foi numa EBD ou numa oportunidade de pregação, mas Deus não está preso no nosso tempo. Deus, ele quem estabeleceu o tempo. Então, o que nós vislumbramos de passado, presente e futuro, para Deus, ele diz o quê? Eu sou. Eu sou. No passado, eu sou. No presente, eu sou. No futuro, eu sou. Então, Deus não está preso no nosso tempo. E se esse Deus, que não está preso ao nosso tempo, inspirou homens para escrever a Bíblia, quer dizer que ela nunca pode ser considerada desatualizada. Porque Deus, ele está sempre na atualidade. Ele é. Ele está. Ele mesmo se diz, né? Eu sou. Estabelece um presente, né? E é muito interessante isso porque a gente vê que é facilmente descreditada qualquer afirmação desse tipo, mas é facilmente descreditada por pessoas, por nós, por exemplo, que estamos num templo, numa denominação, numa igreja que prega a palavra, né? Isso que eu estou falando aqui para os irmãos pode estar soando bem, né, normal para o ouvido de vocês, porque com certeza outros pastores já falaram, já tivemos a oportunidade de comentar sobre isso, né? Quem esteve nesse púlpito, porque a gente tem aprendido a palavra de Deus, mas os irmãos têm que pensar que existem pessoas que iniciam a sua caminhada cristã nesses contextos, né? Nos contextos que estão afastados da vontade de Deus. E aí, nesse cenário, infelizmente, a mente ela é levada de uma forma como o falso mestre quer fazer. Então, o falso mestre ele guia o ensinamento da forma como ele lhe interessa pessoalmente. Amém, irmãos? Então, isso é o maior perigo, porque muitas vezes para a gente é muito, muito fluido isso, dizer que a Bíblia precisa ser obedecida de Gênesis a Apocalipse, dizer que o Deus da Bíblia é um Deus presente, a Bíblia não precisa ser atualizada, a Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Isso a gente tem ouvido, a gente tem aprendido isso aqui ao longo do tempo. Mas, infelizmente, existem muitas pessoas que estão em denominações, acreditam muito nas verdades que são professadas. E é uma responsabilidade muito grande nossa de orar também por essas vidas, de tendo a oportunidade de esclarecer para essas vidas as questões com relação à palavra de Deus, porque é um perigo muito grande, né? É uma tristeza muito grande, a pessoa estar crendo que ela está num caminho, mas na verdade ela está num caminho errado, um caminho deturpado, um caminho que no final dele não é o final que a gente espera, infelizmente. Amém? Continuando aqui, a Bíblia e o espírito dessa era, ponto 1. A desconstrução.
Não é incomum encontrarmos na literatura ou nas mídias sociais expressões como a era do vazio, pós-verdade, o fim das certezas, cultura líquida, ou ainda desconstrução. São formas diferentes para nomear o mesmo fenômeno cultural que impera na sociedade contemporânea, também denominado de pós-moderno. Em outras palavras mais simples, esse novo modelo ou paradigma cultural se contrapõe ao cristianismo, procurando desconstruir não apenas sua herança cultural, mas, sobretudo, seu conjunto de valores ético-morais e espirituais. Enfim, é uma nova forma de pensar e agir, diferente daquela que estávamos habituados a enxergar. A consequência disso tudo é a relativização das Escrituras. O relativismo. Dentro dessa nova configuração cultural, o relativismo é inevitável. Não há valores perenes ou absolutos, tudo é relativo. Na verdade, há muito que o relativismo ético-moral vem se insurgindo na sociedade e de forma sorrateira na igreja. Não há mais parâmetro por meio do qual se possa dizer que é certo ou errado. Tudo é relativo. Isso significa que qualquer julgamento depende do ponto de vista de quem julga ou analisa. Por essa perspectiva, a Bíblia representa apenas mais um ponto de vista dentre outros, vários outros, né? Vai lá em Romanos capítulo 12. Então, desconstruir, né, os valores bíblicos, né, relativizar o certo e o errado, isso tudo tem um objetivo. Né? Só criança, né, desconstrói, né, tá um Lego montado lá, um brinquedinho montado, dá um tapa no brinquedo e sai correndo. Né? Os pais ficam doidos, né, porque às vezes demora um tempão para montar, né, e aí vem a criança de uma vez só derruba tudo e sai voado, né? Mas adultos, pessoas inteligentes, elas desconstroem, relativizam para construir alguma coisa. Né? E aí esse vai ser o grande ponto aqui que a gente vai estar entendendo nesse momento. Existe uma norma, né, uma construção que se quer buscar por esses globalistas, né, que a gente falou no comentário anterior. Romanos capítulo 12, versículo 1, diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por que é culto racional? Culto racional significa que eu cultuo a um Deus que eu acredito, que eu tenho certeza que a sua palavra é a verdade, que o seu caminho é um caminho de luz. O culto racional significa você garantir na sua mente, e aí por isso que no versículo seguinte ele vai falar sobre transformação de mente, é garantir na sua mente que você tem consciência de que há um só Deus, e esse Deus é eterno, Ele é todo-poderoso, Ele é o dono da salvação das nossas vidas, Ele é o alfa, o ômega, Ele é o princípio e o fim, Ele é o santo de Israel. Isso é o culto racional, é você ter certeza, eu estou cultuando a esse Deus, é o Deus da minha vida. E para que a gente possa entender cada vez mais do Deus das nossas vidas, a gente precisa estar com a nossa mente renovada, né, pela sua transformação. E aí sim, através disso, nós temos a capacidade de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade desse Deus. Né? Isaías capítulo 5, versículo 20 diz assim: Ai dos que mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põem o amargo por doce e o doce por amargo. Né? Então, Deus quebra o relativismo em um só versículo. Né?
Comentário. A desconstrução empregada e impregnada na sociedade, principalmente nas elites da imprensa, da cultura, da educação e da política, não surgiu de maneira desorganizada e crescente, mas está sendo imposta por uma ideologia conceitualizada, manifestada, regrada e muito bem organizada para guiar o rumo desse século. Então, como eu tinha comentado anteriormente, essa desconstrução, essa relativização, ela não surgiu ao léu, né? Não surgiu de maneira desorganizada e foi crescendo na sociedade e hoje é o que é. Não, ela está sendo imposta por uma ideologia, né? E que ideologia é essa? A maior referência dessa ideologia são exatamente os manifestos comunistas e socialistas de Karl Marx e Friedrich Engels, do século XIX, endossadas por Vladimir Lenin com a Revolução Russa do século XX. Esses homens construíram as doutrinas mais nocivas às leis de Deus para a humanidade, sob conceitos iluminados e utópicos. É importante explicar para os irmãos qual é a ideia básica do comunismo e do socialismo, para podermos entender por que a Bíblia é por eles afrontada e as leis de Deus são desconstruídas. Então, a gente, nesse momento aqui, vai entender qual é a ideia básica do comunismo e do socialismo, por que essa ideia, basicamente, ela afronta as leis de Deus. Tá? A lógica ou ideia básica é que sempre existiu uma única divisão entre seres humanos. Os burgueses, que são os patrões, e os trabalhadores empregados, que é a classe do proletariado. E por conta do poder desbalanceado dessa divisão, toda a construção social foi imposta pelo grupo que representaria a maioria. Perdão. Toda a construção social foi imposta sob o grupo que representaria a maioria enfraquecida, que são os trabalhadores. O que isso quer dizer para a nossa aula? Tá? Que as leis morais e religiosas que sempre regeram a maior parte da sociedade nada mais são que ilusões implementadas pela minoria poderosa, que são os burgueses, e exploradora. Então, qual é a ideia básica? Né? Há uma divisão burgueses, proletário, né? Patrão, empregado. Tudo aquilo que acontece na sociedade foi uma imposição da divisão mais forte, né? Dos patrões, dos burgueses. Então, o que Karl Marx e o Engels, e depois o Lenin vai vir com uma revolução ao redor disso? Aí vai dizer, cara, tudo o que está acontecendo, tudo que a gente vê aí de lei moral, lei ética, lei religiosa, isso aí foi tudo implementação de uma classe de minorias, que são os burgueses. Nós que somos maioria, os trabalhadores, se nós nos rebelarmos contra essas leis, essas normas, nós vamos ter um poder muito grande, porque nós vamos estar nos libertando dessa imposição. E aí, onde isso afeta as leis de Deus, tá? Ou seja, quais são as principais leis morais, éticas e religiosas que esses homens incitam o seu grupo, né, no caso, depois nomeado de comunista, e os socialistas, a atacarem, tá? O casamento heteronormativo, a relação de pais e filhos, o conceito de propriedade terrena, o comércio, o respeito às autoridades, o respeito às leis de Deus, não só as leis dadas ao povo hebreu, mas a própria lei da consciência que Deus implantou no homem e na mulher. São todas elas ilusões preconceituosas burguesas que ocultam seus reais interesses, que seriam os interesses de exploração, de escravidão, etc. Por conta disso tudo, segundo eles, as revoluções são necessárias. E aí, o que a gente passa a entender? Que a face mais
nociva à igreja, do comunismo, do socialismo, ela está sobre uma base de que tudo aquilo que acontece, todas as leis, inclusive a lei da consciência, de bem e de mal, o conceito de bem e de mal, foi tudo uma implementação imposta. Mas por que essa é a crença? Porque basicamente esses homens foram ateus. E aí quando o homem é ateu, ele acredita que tudo é um fluxo. Tudo, nada tem uma norma, né, de cima para baixo, no caso de Deus para os homens. Foi tudo um fluxo que aconteceu ao longo da história, até que se construiu o que se estava vendo. Então, esses abençoados, eles viram ali todas as questões, né? Por que a família tem que ser homem, mulher e filhos? Por que a relação de pais, por que o filho tem que respeitar o pai? Por que a religião é necessária? Então, eles vão confrontar tudo isso, porque eles vão dizer que eles precisam se libertar dessas imposições. E aí, nesse bolo, vai inclusive, e principalmente aqui que eu quero chamar a atenção dos irmãos, que é o que Deus confronta em Isaías, como a gente leu, né, do bem por mal, do mal por bem, existe uma lei da consciência. Todos nós temos uma lei da consciência. E onde os jovens estão sendo impactados hoje, né? Exatamente nesse conceito. Por que o bem é bem? Por que o mal é mal? Por que a gente está chamando por mal o bem? E é interessante porque Deus vai falar alguns mandamentos muito, muito claros e pontuais, sem nenhuma brecha, né? Por que Deus fala assim, ó? Não roubarás, ponto. Não matarás, ponto. Não adulterarás, ponto. Por que ele está falando isso? Porque, como a gente ouviu, Deus é um Deus atemporal, certo? Então, o que ele está basicamente mandando? Ó, em nenhuma circunstância, em nenhum aspecto, em nenhum cenário, em nenhum tempo é te permitido roubar. Então, não é desculpa de roubar para comprar uma cervejinha, não é desculpa de roubar para levar comida para casa. Não, Deus fala assim, não roubarás. E tudo aquilo que Deus manda é saúde para nossas vidas. Deus fala, não matarás. Ponto. O que ele fala? Porque sob nenhum aspecto. Claro que a gente não vai ficar entrando no mérito de polícia, aí não vale a pena, né, irmãos? Né, de autodefesa, isso aí é... Mas aí, Deus está falando muito em cima da intencionalidade, né? Não matarás. Então, sob nenhum aspecto é permitido matar. Eu não quero que vocês matem sob nenhum aspecto. Tenham a intenção de matar, né? Não adulterarás. Sob nenhum aspecto, sob nenhuma desculpa. Deus vai falar aos próprios reis, né? O próprio Davi errou nisso, né? Todos os reis erraram nisso. Não multiplique mulheres para si. Deus vai falar, não adulterarás. Sob nenhum aspecto, adultere, porque isso não vai ser saudável para a sua vida, isso é pecado para você. Então, os países, lá, e engraçado que os países muçulmanos, eles permitem, né? A proliferação, né, de mulheres, né? Você contrair vários matrimônios, somente aos homens, né? Então, Deus, ele é um Deus que ele tem regras absolutas, né? E aí essas regras absolutas, elas estão perenes na história da humanidade, né? E a gente vai ver mais à frente que Jesus confirmou todas elas. Jesus veio para cumprir a lei. Jesus reafirmou a lei, né? A gente vai ver um pouco mais à frente. Então, todas essas histórias, né, todas essas doutrinas, né, comunistas, socialistas, comunismo e socialismo está no mesmo bolo, tá, irmãos? Porque a própria história ali do Marx, ele escreveu primeiro sobre o comunismo, depois ele, no final da sua vida, ele vai entrar no mérito econômico, que é o socialismo, tá? Então, comunismo e socialismo é a mesma coisa. Não adianta alguém falar que é comunista, não é socialista, socialista não é comunista. Isso é uma mentira do diabo. Então, essa desconstrução que está impactando de uma forma gigantesca na nossa sociedade é o que vai direcionar exatamente essa desconstrução da Bíblia, essa relativização da Bíblia. Que basicamente todos os conceitos milenarmente, né, como diz aqui todos os conceitos milenares das Sagradas Escrituras são desconstruídas por essas ideias desses homens, né, que hoje estão cada vez mais fortalecidas na sociedade.
Portanto, irmãos, a partir dessa inversão de valores e dessa confusão mental, é que os valores bíblico-cristãos são fortemente atacados. As regras mais básicas de Deus ao homem, como o retorno a partir do trabalho, então é o trabalho que nos dá o retorno necessário para nós nos mantermos nessa terra, né? Nos abastecermos. A regra de propriedade, a família definida por homem, mulher e filhos, que foram dadas assim que o homem caiu no pecado, são confrontados por esses ideais utópicos que hoje regem o curso desse mundo. Então está tudo, para eles está tudo no bolo só. E aí o mais confrontado é exatamente a Bíblia, né? Porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus, é a palavra que liberta, que cura, que salva, é o livro mais lido ainda do mundo. E aí a Bíblia vai ser naturalmente aquela mais afetada, né? É a Bíblia que liberta o homem desses ideais, né? Vamos lá em Gênesis capítulo 3. Assim que o homem peca, o próprio Deus, ele determina algumas dessas regras que são confrontadas, né, pelo comunismo, pelo socialismo, né? E aí aqui vou destacar 3, tá? Que a gente vai estar detalhando aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 16. Ó, Deus vai implementar o retorno do trabalho, né? Então, a partir do trabalho, você tem um retorno, você tem o seu sustento. A regra de propriedade, e aí a gente vai ver onde é que está essa regra de propriedade aqui, nesse texto. E a família definida por homem, mulher e filhos. Versículo 16 de Gênesis capítulo 3. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e ao refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então Deus aqui estabelece vários conceitos, né? Família, homem, mulher, filhos. Em meio às dores de parto, né, a mulher daria à luz aos filhos, né? Deus coloca o conceito de trabalho, né? Fadigas obterás o sustento durante todos os dias da tua vida. Deus coloca o conceito de bem e mal. Ele vai dizer, né, a Trindade, a Santíssima Trindade vai dizer: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Então, existe um conceito de bem e mal implementado por Deus. E existe o conceito de propriedade. Olha, o Éden é meu. Sai daqui. Então, todos esses conceitos, né? Todos esses padrões éticos, morais que o comunismo, o socialismo e esses homens, né, através das suas literaturas, né, que hoje baseia aí esses comportamentos ideológicos, eles são estabelecidos por Deus.
Amém, irmãos? A Bíblia e o politicamente correto. A criação de uma narrativa. Destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Essa pergunta do salmista ecoa em nossos dias. Os fundamentos estão sendo derrubados, destruídos. É preciso observar que isso não é um fenômeno aleatório, impensado. Não. Trata-se de uma narrativa ardilosamente construída com o fim de desconstruir os valores cristãos e substituí-los por outros. É aí que se cria uma narrativa ou história para se chegar a esse fim. Surge o discurso do politicamente correto. Dentro desse modelo criou-se uma nova moralidade, uma nova ética e, portanto, uma nova forma de dizer o que é certo e errado. Por esse modelo está correto se fazer aborto e proibir a leitura da Bíblia em espaços públicos. Dentro dessa narrativa do politicamente correto, não há espaço para a Bíblia. A criminalização da opinião. Pensar diferente dessa nova narrativa que foi criada é estar sujeito à censura. Na verdade, toda forma de pensar diferente dessa narrativa é criminalizada, né? Mais próprio do que isso, nessa semana que a gente viveu, impossível. Nosso bendito ministro. Mas, enfim. Mas há, portanto, uma ditadura da opinião. Quem pensa diferente deve ser execrado e até mesmo punido. É a ditadura do politicamente correto. Não há espaço para cristãos conservadores. O cristianismo, que no Ocidente é a cultura majoritária, está sendo banido para a periferia, transformando-se numa contracultura. No mundo todo, vemos sites cristãos conservadores sendo censurados e banidos. Vamos lá em Gálatas, capítulo 1. Então, o conceito ali, né, de certo e errado, hoje ele está renomeado como o politicamente correto e incorreto, né? Onde um grupo de iluminados, né, determina o que é politicamente correto, o que é politicamente incorreto. Em geral, está contra, né, os valores cristãos, né? Então, hoje o cristão ele é um politicamente incorreto, infelizmente. Mas esse é o curso desse mundo, tá, irmãos? Infelizmente não há como mudar. Diz assim, Gálatas capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, o que o ressuscitou dentre os mortos, a todos e todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo dos céus, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregados, seja anátema. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. O versículo 4 ele é muito interessante, né? Vai dizer que Jesus ele se entregou a si pelos nossos pecados. E aí, com que objetivo? Para nos desarraigar desse mundo perverso. Então, o objetivo de Jesus para as nossas vidas é nos tirar do mundo. E aí, quando a gente relembra de Romanos capítulo 12, versículo 2, né, que a gente precisa ter a nossa mente transformada, o que isso quer dizer no final das contas? Que tudo aquilo que é conceito mundano, tudo aquilo que é ideologia mundana, tudo aquilo que é
caminho de opinião humano precisa estar desarraigado do nosso coração. Por quê? Para que a Bíblia entre de forma inteira. Quando nós temos preconceitos, pré-determinações, pré-opiniões, pré-ideais na nossa vida, no nosso coração, quando a Bíblia vier a entrar de forma inteira, vai se chocar, vai ter choque. E aí, que lado o homem vai ficar? Né? Em que lado ficaremos? A gente sabe que o lado que a gente tem que ficar para que sejamos salvos é 100% da Bíblia. Não 99% da Bíblia, não 98% da Bíblia, 90% da Bíblia, não, 100% da Bíblia. Então, Jesus nos chama para nos tirar do mundo, para nos desarraigar dos conceitos do mundo, das ideias do mundo, dos ideais, das opiniões do mundo, para poder termos a brecha necessária para que a palavra de Deus entre e faça morada, e mude o nosso viver. O livre-arbítrio concedido por Deus é para que única e exclusivamente ele possa separar os obedientes ao seu manual de fé e prática aos desobedientes. Então, Deus deu o livre-arbítrio somente para poder, no final das contas, separar quem é obediente à minha palavra e quem é desobediente. Então, o livre-arbítrio é para escolher entre obedecer a Deus e desobedecê-lo. O ser humano pode fazer qualquer coisa durante sua vida terrena e passageira, mas nunca poderá escolher onde passará a sua vida eterna. A aula de hoje é uma aula bíblica aos crentes. Repito, a aula de hoje é um ensinamento bíblico aos crentes. Ou seja, o cuidado de Deus aqui está em primeiramente garantir que teremos subsídios para escolhermos um caminho de vida eterna, além de crescermos na graça e no conhecimento dele. Não nos acrescenta nada termos ira daqueles que têm deturpado a simplicidade e a pureza devida a Cristo, que é a palavra revelada de Deus. Pois o que é deles, infelizmente, está guardado, caso não se arrependam e verdadeiramente se convertam. O que nos cabe aqui é garantir que a nossa vida e a nossa pregação representarão o ensino de Jesus. Garantirmos que estamos dia a dia sendo transformados pela renovação da nossa mente, para que experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Continua-se existindo um só caminho, uma só verdade e uma só vida, que é Jesus. Tudo vai passar, mas a palavra permanecerá. O mundo, os desobedientes a Deus, continuarão criando caminhos alternativos à literalidade da Bíblia, mas o final de qualquer alternativa, a fé e a obediência do que está posto de Gênesis a Apocalipse será o mesmo. Vamos lá em Provérbios capítulo 14. Então aqui é uma aula para crentes, irmãos. Crentes que inclusive são doutrinados na palavra de Deus. Então aqui não é para criar nenhuma ira, nenhuma raiva nossa àqueles que estão contrários à Bíblia ou estão usando a Bíblia e maquiando algumas partes dela. Não é para isso. É para que nós possamos cuidar da nossa salvação. Possamos cuidar e garantir que o entendimento que se nós não obedecermos, buscarmos obedecer a Bíblia na sua inteira revelação, nós estaremos fadados ao fracasso. E Provérbios capítulo 14 vai dizer exatamente isso. Então, o homem, ele pode criar o que ele quiser. Pode criar a mentira que ele quiser. Pode criar o engano que ele quiser. A única coisa que o homem não pode é escolher onde ele vai passar a eternidade dele. Porque isso quem determina é Deus. Então, se alguém quiser escolher a sua vida nesse mundo, o próprio Jesus disse, vai perder. Versículo 8. Provérbios 14, versículo 8. Depois vamos no versículo 12. Diz assim:
A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a estultícia dos insensatos é enganadora. Aí no versículo 12, há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Olha que interessante o versículo 8. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho. Então não é a sabedoria do prudente, do homem de Deus, não é editar, não é elaborar, não é criar novidades ao redor daquilo que é um caminho estabelecido. O nosso objetivo é entender um caminho estabelecido. Então, infelizmente, hoje, muitos, infelizmente, falsos mestres estão querendo elaborar caminhos alternativos à palavra de Deus, mas não. Deus chama só, cara, você não tem que pensar nada, você não tem que criar nada. Você precisa entender qual é o seu caminho. Você precisa entender que a palavra está revelada, que o Gênesis e o Apocalipse é a minha palavra. É sobre nela que eu vou julgar a sua vida. E é isso que a Bíblia vai nos dizer, que pode até se criar caminhos alternativos, o homem espertão, né, a estultícia dos insensatos é enganadora. Pode ser estulto, pode ser esperto de criar uma alternativa, de abrir a igreja e aceitar, infelizmente, o pecado do homossexualismo. Pode abrir a igreja e aceitar, não, você pode aqui se separar e contrair um novo matrimônio, a gente aceita, você vai continuar no púlpito. Pode abrir, pode fazer o que for. A única coisa que não pode fazer é escolher onde é que você vai passar a eternidade. A única coisa que não pode fazer é exatamente saber exatamente onde Deus vai te colocar na eternidade. Isso você não pode fazer. Mas poder criar um monte de coisa para receber um monte de pessoas, para encher a igreja, para encher o bolso, pode fazer. Mas não vai poder exatamente escolher o final desse caminho alternativo. E a Bíblia vai nos garantir que há caminho que ao homem parece ter direito. Então, às vezes, as pessoas até acreditam. A mentira é tão contada que, às vezes, vira verdade no coração da pessoa. Ela realmente acredita que ela tem que abraçar o pecado do homossexualismo, ela tem que abraçar os pecados que o mundo tem cometido, ela tem que abraçar as causas do mundo, ela tem que abraçar que a Bíblia precisa ser atualizada. Muitas pessoas elas têm esse entendimento, aquilo é inculcado na mente delas, infelizmente. Mas o final vai ser, infelizmente, o mesmo. Há caminho que ao homem parece ser direito, parece ser legal, parece ser bonito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Amém, irmãos? Porque só existe um caminho de vida eterna, e esse caminho é Jesus. Amém? Lá em Mateus, capítulo 5, versículo 17. Que é o grande confronto aí, né? A relação incorreta, né? Também é uma das coisas, né? Pode criar um caminho alternativo de achar que a graça superabunda qualquer pecado e que Deus vai salvar porque a graça dele pode criar esse caminho. Mas o que Jesus vai falar sobre a graça e sobre a lei? Não penses que vim, 17, está 5,17. Não penses que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus.
Então, a lei não foi revogada. Né? Levítico não foi revogado. Com o homem não te deitarás, não foi revogado. Não matarás, não foi revogado. Não adulterarás, não roubarás, não foi revogado. Tenha um só Deus. Ele ame de todo o teu coração, de toda... Não foi revogado. Nada disso foi revogado. Jesus só veio morrer para que a gente possa, através dele, alcançar a vida eterna. Para que ele pudesse entregar a Deus a sua morte para nos liberar dos nossos pecados. Para que nós pudéssemos ser justificados pelo nosso pecado e voltarmos a ter acesso a Deus. Mas a lei, ela continua. A Bíblia continua composta de Antigo e Novo Testamento. Amém, irmãos? E glória a Deus por isso. Então, é importante a gente ter essa consciência que não adianta relativizar, criar narrativas, estabelecer um novo politicamente correto. Não adianta. No final das contas, o que vai determinar onde o homem vai passar a sua eternidade, vai determinar onde a salvação do homem é a obediência ou não às escrituras determinadas por Deus. A Bíblia e outro evangelho, voltando na revistinha. Uma nova metodologia. Dentro da cultura pós-moderna, do politicamente correto, surge a necessidade de ressignificar a Bíblia. A palavra de Deus precisa ser atualizada para que fale a mesma língua dentro dessa configuração cultural. Surge a necessidade de se criar uma nova metodologia no processo interpretativo do texto bíblico. Nesse caso, o leitor, e não o autor bíblico, passa a ser mais importante. Dizendo de outra forma, não importa o que o autor do texto disse, mas o que o leitor contemporâneo acha que está certo. É o que os exegetas denominam de hermenêutica centrada no leitor. O autor bíblico deixa de ter importância. E quem é o autor da Bíblia? Deus, né? Então vale tudo. A Bíblia precisa se ajustar a essa nova metodologia. Assim surge, portanto, outro evangelho. Novas teologias. Esse outro evangelho também possui sua própria teologia. Todo o texto bíblico passa por uma nova ressignificação. A Bíblia, portanto, deveria ser toda atualizada. Surge o evangelho social. Dentro do contexto evangélico, o velho marxismo ganha uma nova roupagem. Assim, os relacionamentos homoafetivos são vistos a partir da perspectiva da denominada teologia inclusiva. É dentro dessa nova perspectiva que se faz a apologia do evangelho social, ecumênico e homoafetivo. Essa é a nova configuração teológica. Qualquer pensamento que destoe deste é considerado fascista, homofóbico e discurso de ódio. Isso explica a censura pública que muitos cristãos estão sofrendo. Que momento, né, para essa aula. Deus é tremendo, né? Glória a Deus. Pode falar. Não?
vontade, irmão, para fazer comentários, tá? É uma aula que com certeza que muitos têm vivido, né? E visto aí essas questões. Um ponto que eu acredito muito é que Deus tem tido misericórdia da igreja e misericórdia em segurar a volta de Cristo, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque existe uma promessa de um grande avivamento sobre a igreja antes de Jesus voltar. E Deus quer um último sprint de conversões, né? Deus quer uma última corrida de várias conversões para que Jesus possa, de fato, voltar. Mas o curso desse mundo, ele está posto, irmão. A verdade é essa. O mundo, ele vai rumar para a grande tribulação. Ele vai rumar para o governo único. A ONU vai cada vez mais ter mais poder. O comunismo, o socialismo vai cada vez mais ter poder no mundo. Infelizmente, isso é uma verdade. Mas o que a gente tem orado, tem buscado, tem realmente posto diante de Deus é misericórdia, né? Nos dê mais tempo de pregação de palavra, nos dê mais tempo de oportunidade de evangelizar, nos dê mais tempo, Senhor, para podermos trazer mais vidas para o Teu reino. Mas não adianta querer mudar o curso desse mundo, infelizmente. Jesus vai voltar e o anticristo vai estar posto, pronto, para governar esse mundo. Amém, irmãos? Então, essa é uma realidade latente, né? E realmente é o que a Ana Cristina falou, assim, já está. E o impacto nas crianças, né? É como eles são sujos, né? Eles vão direto, principalmente na área de educação, nas crianças, nos adolescentes, nos jovens, que não têm somente formada, não têm experiência de vida. E aí são facilmente levados, né, por esses ventos doutrinários. E é uma tristeza realmente, né? Mas que, infelizmente, a gente tem que ser justo, né? Tem que falar a verdade aqui. Esse é o rumo. O curso desse mundo é esse, né? Existe um Deus desse século, né? Que eu acredito ainda que nesse século vai reinar no mundo. E cabe à igreja pedir a Deus um pouco mais de tempo. Deus, e aí um pouco mais de tempo não é para a gente curtir, né? É para fazer viagens que a gente ainda não fez, né? Para ter os nossos sonhos realizados, não. Deus, me dê mais tempo para eu tentar popular mais o reino dos céus. Esse deve ser a nossa oração. Me dê mais tempo para me dar mais liberdade, mais tempo de liberdade de eu cultuar a Ti, de eu evangelizar o Teu nome, de eu evangelizar o Teu amor. Esse deve ser o grande objetivo da igreja. Esse é o grande objetivo de Jesus Cristo, salvar, né? Em nome de Jesus. Uma das áreas mais importantes, comentário aqui, né? Uma das áreas mais importantes para o crescimento espiritual sustentável de uma igreja é o discipulado dos novos convertidos, pois nele as bases da doutrina cristã são ensinadas, principalmente para que se aprenda o que de mais importante há na vida cristã. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ou seja, minhas vontades, como a Ana falou, né, precisam morrer, pois nelas há uma natureza pecaminosa e a vontade de Jesus Cristo precisa guiar meus caminhos a partir desse momento. Vamos lá em Gálatas capítulo 2. Então, o discipulado ele é muito importante, né? O trabalho ali que o pastor Roberto e a pastora Sheila fazem, né? Além dos cultos, né? É muito importante porque vão dar esse ensinamento básico, né? No final, o ensinamento é básico, né? Ó, não sou eu mais quem vivo, é Cristo que deve viver em mim, né? As minhas vontades devem estar postas em segundo, terceiro, quarto plano. A vontade em primeiro plano tem que ser a vontade de Jesus. E aí, em Gálatas capítulo 2, Gálatas 2, versículo 17. Diz assim: mas, se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro de pecado? Certo que não. Pois se torna a edificar
aquilo que destruí a mim mesmo, me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O que isso quer dizer, né? Se eu fui justificado por Jesus, como é que eu posso continuar a viver a vida que eu levava? Dar-se-á o caso de Cristo ser ministro de pecado? Certo que não. Então, Jesus Cristo quer transformar comportamentos e pensamentos. Se a gente acredita, né? Se a gente, no caso, é cristãos, tá? Que mal representam aqui a palavra. Acreditam em teologia inclusiva, em evangelho social, como diz a revista, né? Evangelho ecumênico, homoafetivo, que abraça, que Jesus é amor. Se a gente acredita nisso, basicamente a gente está indo contra a vontade de Jesus, que é transformar vidas, transformar comportamentos, tirar o pecado. Porque você vai estar dando permissão ao pecado. Nossas vidas em Cristo passam a ter uma nova camada, um novo filtro, uma nova direção. É direção nos dois sentidos da palavra, né? O senhorio e a direção a seguir, né? Baseada na doutrina bíblica. Então, existe uma nova camada, né? Um novo filtro que a gente precisa acrescentar em nossas vidas, na nossa mente, no nosso coração, no nosso comportamento, nas nossas ações, que é exatamente a doutrina bíblica cristã. E o que isso quer dizer? Que qualquer pessoa, situação, ideia, opinião que confronte, afronte e desvie da verdade cristã precisa ser negada e afastada da nossa mente, do nosso coração e das nossas ações e intenções. A teologia inclusiva, o evangelho social ou qualquer outro nome que se possa dar a movimentos que não doutrinam o pecador a se arrepender dos seus pecados e deixá-los estar fora da vontade e da verdade de Deus. Porque Deus não abre mão que seus filhos cumpram toda a lei. Vamos lá em Deuteronômio, capítulo 28. Então, Deus não negocia com a sua lei. Deus não negocia com a obediência à sua lei. E lá em Deuteronômio 28, os detalhes da palavra, né? Deuteronômio 28, versículo 1. Diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Versículo 14. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. É todo. Não é parte. Não tem negociação. Não é 99,99%. Não, é todo o mandamento. Deus tem promessas a cumprir em nossas vidas, somente a promessa de salvação, ao cumprirmos
todos os mandamentos. Amém, irmão? Então, não há negociação, não há abertura que Deus se apresente e se permita. Né? Somente isso, se permite. Deus não se permite a abertura, a inclusões, a permissões que estão fora da sua vontade e da sua lei. A Bíblia é sempre a atual palavra de Deus, revelada por Deus. Para o cristão, a Bíblia é um texto antigo com uma mensagem atual. Ela foi, é e sempre será relevante. A razão disso é que a Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. Deus se revelou através das páginas da Bíblia. Qualquer tentativa de ressignificar ou atualizar a Bíblia, fazendo com que ela se ajuste a essa cultura contemporânea, deve ser rejeitada e vista como uma heresia. A Bíblia não pode nunca ser ajustada à mentalidade de uma cultura caída e, portanto, afastada de Deus. Os pregadores que levantaram essa bandeira apóstata, na verdade, devem ser vistos como falsos profetas. Às vezes parecem anjos de luz, mas, na verdade, pregam ensinos de demônios. O fim é afastar a humanidade da cruz de Cristo. Inspirada por Deus. A Bíblia é a revelação de Deus. Isso significa que ela tem origem em Deus e por ele foi inspirada. Paulo, o apóstolo, disse que toda escritura é inspirada por Deus. Nenhum livro, por mais espetacular que seja, pode se colocar em pé de igualdade com a Bíblia. A razão é que a Bíblia possui inspiração divina. As outras literaturas, não. Alguém pode receber de Deus alguma iluminação para dizer ou escrever algo, mas ninguém pode dizer que foi inspirado por Deus da mesma forma que os escritores bíblicos foram. Isso é o que faz a Bíblia ser diferente como obra literária. É um livro com uma mensagem especial e atual, porque espelha a mente de Deus. Vamos lá em 2 Pedro, capítulo 1. Diz assim, versículo 16. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. 2 Pedro 1, 16. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda dos céus, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazes bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em nosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E aí entra no mérito que a gente comentou, né? A partir do momento que a Bíblia ela é inspirada por Deus, ela não tem nenhum demérito temporal, né? Ela é atual em qualquer época, né? Ela é a palavra de Deus em qualquer época.
Amém, irmãos? Comentário aqui. Jesus também ensinou que a Escritura é inspirada palavra de Deus até em seus mínimos detalhes. Afirmou também que tudo quanto ele disse foi recebido da parte do Pai e é verdadeiro. Ele falou da revelação divina ainda futura da parte do Espírito Santo através dos apóstolos. Negar a inspiração plenária das Escrituras Sagradas, portanto, é desprezar o testemunho fundamental de Jesus Cristo. Além disso, Jesus Cristo e dos apóstolos. Tá? Além disso, limitar ou descartar a sua inerrância é depreciar sua autoridade divina. Na sua ação de inspirar os escritores pelo seu Espírito, Deus, sem violar a personalidade deles, agiu neles de tal maneira que escreveram sem erro. Amém, irmãos? Agora, para concluir, vimos, portanto, nesta lição, que há toda uma narrativa com o propósito de desacreditar a Bíblia. Para os defensores desse novo modelo cultural, a Bíblia não passaria de um livro obsoleto, produto de uma época e que, portanto, precisa ser atualizada. Em outras palavras, a Bíblia não seria mais relevante para essa geração. Aqueles que já aderiram a essa suposta necessidade de atualização do texto bíblico, alegando que ele precisa ser relevante para essa geração, desenvolveram metodologias e teologias próprias. Dentro dessa nova forma de entender o texto, a Bíblia é que precisa de ajustes e não o homem se ajustar a ela. Todo cristão que segue a ortodoxia bíblica deve rejeitar tal ensino. Não podemos aceitar nada que mutile a Bíblia por conta do politicamente correto. Não podemos rejeitar o que ensina a ortodoxia cristã ou trocá-la pelas novas teologias. A Bíblia é a palavra de Deus e por isso sempre será atual e relevante para a humanidade. Glória a Deus, irmão. Um comentário? Rogério? Diabo. Exato. O comunismo e o socialismo, eles são utópicos, né? É impossível implementar a lógica que a gente explicou aqui, né? Então, no final das contas, o que acontece é isso. Como é uma utopia e é impossível implementar, vamos dar na mão de alguém iluminado que vai nos guiar a implementar essa ideia. Só que esse alguém iluminado torna-se um ditador. E o ditador dos ditadores, no final das contas, será o anticristo. Né? Então, o rumo desse mundo é esse. Né? Infelizmente, o que a gente tem que tentar só buscar, né, orar, a gente vai estar em vigília no próximo sábado, é que Deus nos dê um pouco mais de tempo aí para a gente possa continuar pregando a palavra de Deus. Né? Mas o final do mundo, a gente sabe qual que é e está revelado na palavra. Né? Infelizmente, realmente ter esse domínio aí do anticristo pelos 7 anos
do tempo, né, da grande tribulação. Amém? Pastor? Aleluia. A paz do Senhor, igreja. O Vinícius lembrou bem, sexta-feira que vem nós temos uma vigília. Aliás, perdão, sábado. Sexta-feira seria, aí nós conseguimos mudar para sábado. Então, 7 horas da noite, a gente deve até levar até às 11 da noite. Teremos um momento de confraternização, de coinonia. As irmãs tragam um pratinho aí de salgado, os irmãos trazem um suco, um refrigerante, alguma coisa assim, para a gente poder fazer uma mesa farta. E lá para umas 9h30 a gente para até às 10, aí 10 horas a gente vai até 11 e fecha a vigília. E eu creio que no domingo, eu creio que Deus ouvirá o clamor da igreja. Amém? Não só da nossa, mas de muitas igrejas que estão aí se envolvendo com orações contínuas, com jejuns, e nós vamos fazer esse ato, né, no sábado que vem, que é uma vigília de oração, palavra, louvor, tudo aquilo são ferramentas de Deus, para que a igreja possa aplicar nos momentos de grande dificuldade. Tá bom, queridos? Vamos ficar de pé, logo mais à noite. Chegue cedo, para a gente poder orar, para a gente poder ter um momento de intercessão pelo culto, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Pai, ó Deus, agora, Pai, entregamos nas Tuas mãos o nosso retorno, te agradecemos por essa aula, Pai, ó Deus, te agradecemos pela vida do Vinícius, Pai, que tem se colocado, Pai, e que seus projetos pessoais possam ser também, Pai, ó Deus, alcançados em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Pai, a Tua igreja, abençoa, Pai, ó Deus, as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, Pai, e nos leva até nossos lares, nos livrando no caminho de volta dos acidentes, da bala perdida, dos assaltos, dos sequestros, e quando chegarmos em casa, possamos encontrar o nosso lar guardado e protegido por Ti, em nome de Jesus, amém? Toque no céu pela fé, que o grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, agora e para todo sempre, e todo o povo que ama o Senhor, diga amém. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos abençoe.